Você já reparou como Deus Pai tem te amado? Será que nós temos aplicado essa regra de amor na nossa vida? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado constantemente na palavra. É muito bonito ver como através deste canal tem se espalhado para tantas pessoas a palavra de Deus. Hoje nós estamos aí em 2 canais do YouTube, estamos também no Instagram e isso tudo, Facebook, as coisas estão se espalhando e sempre a palavra multiplicando. Seja também este canal para que a palavra de Deus possa chegar a tantas pessoas. Quero pegar com vocês a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 7 ao 21. Sempre me perguntam, padre, às vezes eu vou aí no canal, quero meditar a primeira leitura e de repente é o Evangelho. Mas às vezes eu vou meditar o Evangelho e de repente é a primeira leitura. Sempre tem este toque, né, de Deus que na verdade quer com isso colocar você dentro de uma leitura, outro dia na outra, né? O que eu tenho sempre procurado fazer é trabalhar com a primeira leitura, porque geralmente não é um conteúdo que você acha com facilidade na internet. Enquanto o Evangelho já temos aí vários que fazem a meditação dele. Então, geralmente você vai com mais facilidade encontrar a primeira leitura aqui na meditação. Então, pegamos a palavra que está em Atos dos Apóstolos. Diz assim: naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciões: irmãos, sabei que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou em favor deles, dando-lhe o Espírito Santo como deu a nós. Não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a Assembleia. Isso aqui é interessante. O texto ainda continua, vou voltar nele. Mas o que é? Querem impor sobre aqueles que estavam justamente recebendo a fé agora tudo aquilo que cabe àqueles que eram de fé judaica. E aqui começa uma distinção. O que eles começam a ver? Olha, o Espírito é que primeiramente trouxe isso, né? Ou seja, a eles, houve um batismo de Espírito, essas pessoas começaram a orar em línguas, né? E isso não foi por força nossa. O Espírito não disse, vou esperar que eles façam tudo aquilo que convém a um judeu para que eles recebam o Espírito. Não tem, vamos dizer assim, pré-requisitos. Esses pré-requisitos não apareceram e agora que eles receberam o batismo, ou seja, o Senhor deu a eles aquilo que ele também nos deu, nós queremos colocar sobre eles algo que para nós também muitas vezes é difícil. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente às vezes sofre por uma coisa, vai lá uma pessoa e consegue aquilo com mais facilidade e a gente fica assim, poxa vida, né? Tive tanta dificuldade para conseguir isso, aquela pessoa conseguiu com tanta facilidade, ninguém colocou dificuldade, empecilhos. Meu caro, primeiramente, entenda que você precisou daquele caminho. Aqui na comunidade a gente fala, puxa vida, quando eu cheguei na comunidade, né, nós tínhamos que lavar louça, não tinha tempo para estudar. Eu fiz a minha faculdade de teologia praticamente sem conseguir um tempo para estudar. Era tão cansativo a rotina, né, de evangelização, morando na favela. Quando eu pegava o ônibus, né, a única coisa que a gente conseguia fazer era dormir. Nós chegávamos lá na faculdade, né, o ônibus chegava lá próximo, ali do lado da igreja de Santana, para quem conhece São Paulo, e o trocador batendo, né, acorda, porque a gente se desmaiava dentro do ônibus de cansaço. Chegava na sala de aula com muita dificuldade para poder se concentrar, não tinha outro tempo extra.
E tudo aquilo foi vivido por nós, principalmente os primeiros pares da comunidade. Hoje não, hoje a maioria tem um tempo, né? Tem um tempo reservado para poder estar dedicando ao estudo. E isso é bom. E aí eu olho para ele e falo, não, isso aí não dá, porque isso desse jeito não vai dar certo, não vai dar um bom resultado, começo a colocar obstáculo. Por quê? Porque eu olho o meu sacrifício, aquilo que eu fiz, aquilo que aconteceu comigo, e eu quero que, de certo modo, também aquelas situações possam também fazer parte para ser formado, né, por aquelas dificuldades. Então, a gente também tem um pouquinho desse raciocínio, né? Ou seja, olha, vocês estão aderindo agora a Deus, a Jesus, mas vocês precisam aderir a tudo aquilo que veio antes, né? E aí entra os vários sacrifícios, só que porém tinha uma coisa. Deus tinha dado a eles um batismo que justamente era um batismo antes deles terem aderido a qualquer verdade judaica. E é esse toque que a gente precisa entender. O que Deus fez? E aí eu vou replicar aquilo nos outros. Eu faço o que Deus faz. E isso é muito interessante. Nós precisamos fazer muitas vezes isso. Às vezes a gente tem algumas coisas que a gente precisava, na nossa concepção, ser mais firme. Mas a gente percebe que Deus não foi assim com a gente. Deus nos deu a possibilidade de ao longo do caminho, ao longo do tempo, encontrar os meios. Se Deus fez isso comigo, eu devo fazer isso com os outros. Deus joga em mim, por exemplo, todos os meus erros, me condena, joga as minhas fraquezas, ou Ele me abraça? E depois dele me abraçar, eu compreendo o quanto eu preciso ainda mudar. Perceba o que Deus faz para você fazer. Então, é preciso ter isso em mente, né? E aí São Paulo vai dizendo isso, né? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus Cristo que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Então houve um grande silêncio em toda a Assembleia. Depois disso, ouviram Paulo e Barnabé contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Ou seja, o Senhor tinha feito isso. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmão, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou a tornar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito, depois disso eu voltarei, reconstruirei a tenda de Davi que havia caído, reconstruirei as ruínas que ficaram e reerguerei, a fim de que o resto dos homens procure o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor que fez estas coisas, conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer a carne de animais sufocados e o uso de sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem seus pregadores que o leem todos os sábados nas sinagogas. Palavra do Senhor. Ok, então é isso. Então, começa então esta lógica a entrar. Então Pedro reconhece uma lógica do que Deus está fazendo. Paulo e Barnabé dão o testemunho de como Deus está fazendo. E Tiago ratifica. Entende? Então, perceba como Pedro, porque Deus também comunicou-se a Pedro, perceba o que Deus está fazendo, perceba os testemunhos como fez Paulo e Barnabé, e aí ratifique aquilo que é uma postura conforme os caminhos de Deus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.